Bom dia, galerinha do quarto ano. Vocês estão bem? Abram um livro de vocês aí na página 30. A gente vai continuar agora falando sobre números ordinais. O que são os números ordinais, né? Os números ordinais, eles servem para dar ordem, como o próprio nome já diz, né? Número ordinal é para dar ordem. Por exemplo, quando a gente fala primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, a gente está usando números ordinais. Por quê? Porque eles expressam uma ordem, certo? O próprio nome desse conteúdo já diz, números ordinais, números que expressam ordem. Se eu estou no primeiro ano, e meu colega está no segundo ano e meu primo está no terceiro ano, isso representa uma ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, enfim, só para usar como exemplo, né? Vamos aqui fazer a leitura junto comigo, tá bom? Leia as informações a seguir. Em 2010, Fabiana Murer tornou-se a primeira mulher brasileira campeã em um mundial de atletismo, conquistando a medalha de ouro na modalidade salto com vara, no Mundial Indoor, que ocorreu em Doha, no Catar. Certo? Aqui embaixo tem as informações de onde foi retirado aqui esse pequeno parágrafo. Em 2010, o Brasil era o terceiro maior produtor mundial de frutas, com destaque para a colheita de laranja, banana, coco, abacaxi, mamão, caju e castanha do Brasil. Repararam que nesses dois pequenos textos a gente tem números ordinais, mas professor, não vi nenhum número aí, né? Exceto pelos anos, né? 2010. Mas temos número escrito por extenso, né? E é um número ordinal, certo? Primeira, certo? Primeira, esse primeiro aí é o mesmo que escrever assim, ó. O 1, colocar um tracinho e colocar um Ozinho aqui, ó. Pronto, primeiro. Tenho certeza que vocês já fizeram isso, certo? Como seria o segundo? A gente escreve o 2, coloca o tracinho e coloca o Ozinho, segundo. E assim a gente faz com todos os números, né? O que muda é a forma de falar, certo? Aqui nessa segunda parte a gente tem o terceiro, né? Como seria o terceiro? A gente coloca o 3, o risquinho e o Ozinho em cima do risquinho. Terceiro, certo? Vamos dando sequência, a gente vai continuar aqui a leitura, certo? Os números destacados nas informações acima dão a ideia de ordem. Por esse motivo, são denominados números ordinais, aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Os números ordinais podem ser empregados, por exemplo, os números podem ser usados para esses números ordinais. Eles podem ser usados para designar o primeiro dia de cada mês, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até chegar no 30º. Designar a colocação em competições. Fulano ficou em primeiro lugar, Cicrano ficou em segundo lugar, e assim sucessivamente. Indicar edição de eventos, ou seja, esse é a segunda edição da festa tal, é a terceira edição do concurso tal, certo? Designar o ano escolar de vocês, né? Vocês estão no quarto ano, né? Ano que vem vocês irão para o quinto ano. Isso são números ordinais, pessoal. Enumerar artigos de lei. Quando a gente tem alguma lei, quando algum advogado, ou jornalista ou qualquer pessoa, né, que saiba de alguma lei vai falar a lei, ela diz sobre o primeiro artigo da lei tal, o segundo artigo da lei tal, certo? Então, os números ordinais também servem para isso. Vamos observar aqui como são lidos alguns números ordinais, tá bom? Temos aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo, né? Aqui desse lado da tabela nós temos os números e aqui a forma como eles são lidos, né? Como eles são lidos nessa forma ordinal. Reparem como são escritos esses números, né? Eu coloquei o tracinho embaixo, mas ele não é necessário, digamos assim. Vocês podem colocar só um pontinho mesmo, né? Vocês colocam um pontinho embaixo e o Ozinho em cima, tá certo? Exatamente dessa forma que está descrita aqui na tabela. Essa é a forma perfeita com que vocês podem colocar, tá certo? Não que de outra forma não seja entendida, mas essa é a forma regular, então podem escrever desse jeito. Na próxima coluna nós temos vigésimo, né, que é o número 20. Temos o 30, que é o trigésimo.
Temos o 31, que é o 31º. Temos o 32, que é o 32º. Temos o 40, que é quadragésimo. O 50, quinquagésimo. O 60, sexagésimo. O 70, septuagésimo. O 80, octogésimo. E o 90, nonagésimo. Temos aqui agora números maiores nessa outra coluna, que é o centésimo, duzentésimo, tricentésimo, quadringentésimo, nome ruim de falar, né, pessoal? Mas é para expressar o número 400, né? Em uma ordem, né? Quando a gente vai destacar uma ordem, que essa ordem vai até 400 ou além disso, se a gente for falar o número 400, a gente diz quadringentésimo, certo? Temos agora o número 500, expresso numa ordem, ele é quingentésimo, certo? Temos o 600, né, que é sexcentésimo. Nomes um pouquinho ruins de falar, tá? Mas com a prática vocês pegam. Temos o 700, que é o septingentésimo. Temos o 800, que é o octingentésimo. Temos o 900, que é o nongentésimo. E temos o 1000, que é o milésimo, né? Desses números maiores é o mais simples, digamos assim, né? Então, vocês puderam ver que a maioria dos números são números redondos, né? O que seriam números redondos? É 10, 20, 30, 40, 500, 600, 700, 800, os que estão representados aqui, mas a gente pode representar qualquer número utilizando essa forma ordinal de falar, certo? Eu posso, como eu representaria o número 15, né? É o 15º. Como eu representaria o número 16? É o 16º, 17º, 18º, 19º. Aí o 20 já é o 20º, né? E o 21, como é que eu represento, professor? 21º, ou seja, pega o 20º, que é dessa coluna aqui, e junta com o primeiro aqui, né? Que é dessa primeira coluna. Se eu tenho 21, é 20 mais 1, né? 21 seria 21º. Não é o 20 mais 1? Como seria o 25º? A gente pega o 20º e o 5 aqui da coluna anterior, né? 25º, certo? É igual a 25. Por exemplo, 47. Como eu vou falar 47 em números ordinais? Pega o 40, que é quadragésimo, e acrescenta aqui o 7, né? 47. 40 mais 7 é 47. Então pega quadragésimo e fala sétimo, né? Do 7. Quadragésimo do 40 e sétimo do 7. Quadragésimo sétimo. 47 em números ordinais é quadragésimo sétimo. E isso vale para todos esses números aqui, né? Se eu tenho 100, se eu tenho 100, se eu tenho 100 e vamos ver, centésimo, se eu tenho 101, centésimo eu pego 100, né? Centésimo primeiro representa uma ordem, não é isso? Se eu tenho 203, do centésimo terceiro, e assim sucessivamente, pessoal. Vocês podem pegar os números para representar dessa forma, tá bom? Espero que tenham entendido, certo? Vamos lá, vamos para a atividade de vocês. Escreva por extenso o número ordinal destacado em cada item. Vocês ainda lembram o que é escrever por extenso, né? Escrever por extenso é escrever um número, né, sem usar algarismos, utilizando palavras da língua portuguesa, né? Gabriel foi a 17ª aluna a inscrever nas Olimpíadas de Matemática da cidade onde mora. Ou seja, reparem que Gabriela foi a 17ª. Esse número é um número ordinal. E por que tem um A em vez do O, professor? Porque aqui está se referindo a uma figura do sexo feminino, né? Quando é primeiro, a gente coloca o Ozinho, né? Porque o Ozinho é a última letra da palavra primeiro, certo? Se for primeira, a gente coloca o A, porque o A é a última letra da palavra primeira, né? Ou seja, quando estiver falando de algo ou de alguém do sexo masculino, coloca o número, o pontinho embaixo e o Ozinho em cima, do jeito que está representado na tabela. Quando está falando de algo ou de alguém do sexo feminino,
coloca-se o número, coloca-se o pontinho embaixo e o A em cima, né? No lugar onde fica o Ozinho. É importante demais vocês prestarem atenção nesse quesito. E é o que está representado aqui na primeira questão. Gabriela foi a 17ª aluna a se inscrever nas Olimpíadas de Matemática da cidade. Como é que se resolve isso? A questão nos pede que façamos isso escrito por extenso. Mas não é para escrever o número 17 por extenso, é para escrever o 17 em número ordinal, que é 17º. Então vamos escrever 17º, certo? Então já vou entregar essa daqui de graça para vocês, porque eu sou bonzinho demais, né? Vamos escrever aqui 17º, certo? Sétimo. Pronto, tá respondido, né? Se era para escrever por extenso, esse número ordinal já foi escrito. A letra B vai ficar por conta de vocês. E a letra C também, certo? A letra B diz o seguinte: Angola é o 10º país do mundo com a maior participação de mulheres nos órgãos de decisão. Então, escrevam esse número ordinal por extenso. Agora, a letra C nos diz o seguinte: Theo ficou na 257ª posição na lista de aprovados em um concurso. Essa eu não vou escrever, mas eu falei, né? Eu acabei de falar como é que se escreve por extenso, porque eu disse, né? Escrever por extenso é escrever, é colocar com palavras o número. Então eu acabei de falar, vocês voltem no vídeo que eu falei esse número ordinal, né? Eu falei, só é vocês escreverem a forma que eu falei. E de acordo também com o que eu expliquei lá na tabela, certo? A questão número 2 tem o seguinte: usando algarismos, escreva o número ordinal destacado em cada item. De acordo com a FIFA, em 2014 foi disputada no Brasil a 20ª Copa do Mundo de Futebol. Agora é para vocês fazerem o contrário. Por quê? Porque aquela questão anterior nos pedia para escrever por extenso o número que já estava destacado, né? Agora vocês vão escrever o número mesmo, né? O número mesmo que já está definido aqui por extenso, né? 20ª. 20ª quer dizer o quê, pessoal? O que foi que a gente viu na tabela? Que é o número 20, não é isso? É a 20ª posição, né? Representa o 20. Então, se é 20º, mas a gente tem que escrever em ordinal. Como é que se escreve em ordinal? Se é 20º ou 20ª, né? No caso aqui é 20ª. Então está se referindo a algo que está no sexo feminino, certo? Então a gente vai colocar o 20, beleza? O 20, o Azinho aqui em cima, certo? E o pontinho aqui embaixo. Pronto. Escrevemos o número ordinal, certo? 20ª, certo? Não pode se esquecer desses detalhezinhos. A letra B é vocês que vão resolver, porque eu já dei de graça a questão A, certo? Segundo o Comitê Olímpico Brasileiro, nos Jogos de Londres 2012, o Brasil terminou na 15ª colocação pelo total de medalhas. E aí, como é que se faz? Vocês já sabem, né? Se assistiram o vídeo até aqui, vocês já sabem. E na terceira e última questão de hoje, um atleta participou de uma corrida e chegou depois de outros 5 competidores. Qual foi a posição dele na corrida? Aí, uma charadazinha, né? Ele estava na corrida e ele chegou depois de 5 outros competidores, ou seja, 5 pessoas chegaram antes dele. Qual seria a ordem de chegada dele? Vocês vão escrever isso em número ordinal, né? Qual colocação ele ficou? Ele ficou em 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º. Bem facinho, né? Por hoje é só isso. Qualquer coisa é só me mandar mensagem, tá bom? Bom estudo!